Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 55. E nós iremos ler até o verso 19 do capítulo 18. Diz assim: Quando Saul viu sair Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho esse jovem? Abner respondeu: Tão certo como vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo, Jessé, Belemita. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreiras a guerra do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu, e quem é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Vamos orar? Peça que Deus fale ao seu coração nessa noite, que Deus, através da palavra dele, exorte você, edifique você e console a sua vida. Vamos orar? Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos que o teu Santo Espírito haja profundamente no nosso coração e, através da espada do Espírito, possa penetrar e provocar mudanças, ó Deus, no nosso ser. Oramos no nome daquele que é o autor da Escritura, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa história de Davi, ela vem logo após o grande combate de Davi e Golias. No domingo passado nós olhamos esta grande batalha que Davi teve com Golias.
E nesta passagem da Escritura, agora você vai ver uma diferença enorme na vida de Davi. Se até aquele dia da batalha, Davi era um ilustre desconhecido, a partir de agora, do capítulo 18, Davi vai tomar vai ocupar um posto e vai começar a ganhar popularidade dentro do povo de Israel. Mas naturalmente que aí você vai começar a ver os relacionamentos sendo estabelecidos e as reações a Davi. Davi é o personagem que você precisa lembrar, que ele é o homem ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Deus fez isso. Davi não estava procurando o reino, Davi não estava procurando o trono, Davi não estava procurando glória, Davi não estava procurando nada disso. Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Mas Deus levantou Samuel para ungir Davi, tornar Davi o próximo rei de Israel. E a história vai se desenvolvendo num ritmo um tanto quanto que devagar, porque você esperava que após a unção de Davi para rei, ele então assumisse o trono e passasse a reinar. Mas não é isso que acontece. Inicialmente Davi vai trabalhar meio que tocando harpa para acalmar Saul. Até que um dia tem um grande combate, e ele então vai naquele combate. E depois de 40 dias que Filisteu humilhava Israel, Davi surge como um guerreiro que luta a batalha e derruba o Golias. E nessa noite, então, eu quero olhar sobre as diferentes reações ao sucesso do ungido do Senhor. Diferentes reações ao sucesso do ungido do Senhor. Nós iremos ver o sucesso do ungido do Senhor, nós iremos ver a reação de Jonatas, e iremos ver a reação de Saul. O ungido do Senhor aqui se destaca, a luz brilha sobre ele, o foco da narrativa passa a ser ele, e não só da narrativa, mas dos próprios acontecimentos. Mas como é que o ungido do Senhor vai se comportar, como é que Jonatas vai se comportar, e como é que Saul vai se comportar diante disso? E acima de tudo, como é que eu e você nos comportamos diante do ungido do Senhor, que é Cristo? Então a primeira lição que eu quero olhar com você é: o ungido do Senhor vai do anonimato à fama. Isso está bem claro aí no versículo 55, quando Davi está indo para o combate, indo para enfrentar o filisteu, e Saul nem sabe direito quem é a família de Davi. O versículo 55 mostra Saul fazendo uma pergunta para Abner. Ele vira para Abner, que é um comandante do exército, e pergunta para Abner: de quem é filho este jovem? De quem é filho esse jovem aí que está indo para esse combate? Saul é o rei. E alguns, inclusive, críticos da Escritura, utilizam esse texto para dizer que a Bíblia tem contradição. Porque, afinal de contas, Davi já não foi descrito como estando vivendo lá no palácio, tocando harpa, no capítulo de número 16? Como que agora, no capítulo 17, parece que Saul nem conhece esse rapaz? Naturalmente que há vários argumentos para isso, eu não vou aqui fazer uma defesa desse fato, mas apenas destacar alguns aspectos. Um deles é que o contexto em que Saul mandou chamar Davi, Saul estava extremamente perturbado mentalmente. Tinha um espírito maligno da parte de Deus que perturbava Saul. E Saul queria apenas ser acalmado. E alguém diz: tem um homem aí que toca a harpa. Ele diz: traga ele. E então não tem muitos detalhes sobre isso. Saul está extremamente perturbado mentalmente, e sabe que tem um jovem que toca a harpa e ele é acalmado. Mas existe algo mais. Quando Saul disse que estava diante dos filisteus, diante de Golias, 40 dias ninguém conseguia derrotar Golias, Saul disse o seguinte: se alguém se levantar e lutar essa batalha e vencer, eu vou dar minha filha para casar com ele. E mais, eu vou isentar a família dele, a casa do pai dele, de imposto. Agora, de repente, tem um menino, um rapaz jovem, indo no encontro da luta. E Saul está dizendo: afinal de contas, de quem é a família desse cara? Porque se ele vencer essa batalha, a família dele vai estar ligada com a minha. Eu tenho que dar a isenção de impostos. Então ele está querendo saber mais sobre quem é Davi. E no meio dessa pergunta, a resposta do comandante do exército, do Abner, é uma resposta muito interessante. Olha a resposta de Abner. Olha o versículo 55. Respondeu Abner, vamos ler? Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. É interessante que ele faz um formal, né? Ele diz: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Aliás, o pastor Emílio, que é um pastor em Brasília, pregador, ao analisar esse texto, ele faz uma brincadeira. Ele diz que aqui está uma boa forma de você responder à sua esposa. Quando a sua esposa diz: meu bem, onde está aquela roupa que eu mandei você guardar?
Aí você diz, tão certo como tu vives? Não sei, eu não sei. Mas tem que fazer o preâmbulo, tão certo como tu vives. Mas embora essa pergunta e esse desconhecimento revela para nós que de fato Davi era alguém que passava despercebido aos olhos das pessoas. Ele passou despercebido aos olhos do próprio pai, aos olhos de Eliabe, que é o irmão dele, aos olhos de Abner, aos olhos de Saul. Ele é alguém extremamente sem fama nenhuma. E de uma hora para outra, ele se torna a pessoa mais famosa em Israel. Ele é aquele que derruba o Golias. Olha aí o verso seguinte. Voltando, verso 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Vamos ler agora? Trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. De anônimo se torna um herói. E a vida às vezes faz isso. Às vezes a vida vira rapidamente a nossa história. Às vezes alguém que não tinha um grande emprego e de repente passa num concurso. Às vezes alguém que ganhava um salário X e de repente triplica o salário, de repente conquista tal coisa. A vida acontece isso, não é sempre, mas às vezes a virada é rápida na vida de alguém. Davi acordou num dia sendo pastor de ovelhas, e o final do dia ele é aquele que tem a cabeça de Golias nas mãos. E Saul está dizendo, quem é esse homem? Quem é a família dele? Mas olha que Davi vai se tornar tão ilustre, que olha o versículo de número 5. Olha o versículo 5, do capítulo 18. Saía Davi, onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. Vamos ler agora? E era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Até dos servos de Saul passaram a admirar Davi. Olha a música que criaram para Davi. Tem uma musiquinha que as mulheres fizeram para Davi. Davi era alguém que tinha uma música que o embalava. Olha a música que elas fizeram. Olha o versículo 7. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Percebe, é um herói nacional. Mas pergunto, será que é fácil manter o coração íntegro, quando agora de anônimo você passa a ser o centro das atenções? Davi, quando foi para aquele combate com Golias, ele disse, eu não vou lutar com as armas de Saul, não vou lutar com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor, para que Israel saiba que o Senhor é quem dá a batalha, para que o Deus de Israel seja adorado e seja glorificado. Entender, irmãos, quem é que está por detrás do nosso sucesso, faz com que eu e você não venhamos a nos orgulhar por coisas bem menores do que Davi. Muito dificilmente você vai ter alguém que vai criar música para você. Mas talvez você vai galgar alguns passos. E será que você vai manter-se a mesma pessoa? Davi continua sendo a pessoa que continua tocando harpa para Saul quando é necessário. O texto descreve isso. E não é fácil lidar com isso, porque Davi já sabe que ele vai ser o próximo rei, ele foi ungido por Deus para isso. Mas ele está submisso a Saul, quando o povo está exaltando ele, quando as pessoas estão dizendo que Davi é melhor do que Saul. Como você lida quando as coisas vão de bem para a sua vida? Quando você cresce no seu emprego, você é a mesma pessoa? Aliás, já foi dito que quer conhecer o caráter de um homem, dá-lhe o poder. Muitas vezes a gente diz assim, que é no momento de aflição que a gente conhece alguém. Não, não é tanto assim não. Muitas vezes nós conhecemos alguém é quando ele está no alto mesmo, quando ele tem poder. E Davi mantém-se um homem íntegro diante dessa mudança tão rápida. No Brasil, isso acontece muito com a vida de jogadores de futebol. Normalmente, não são pessoas que vêm de uma família humilde, muitas vezes não tiveram uma estrutura familiar, não tiveram condição de estudar, muitas vezes, e de repente eles entram num jogo e fazem um gol na final de um campeonato e se tornam celebridades. E quantos se perderam por causa desta mudança rápida? Quantas promessas no mundo futebolístico as pessoas apostavam grandemente, mas por causa do holofote sobre ele, a pessoa se perde. Davi vai ser testado nisso.
E talvez Deus vai testar você também, quando Ele der holofote para você. Quando as pessoas elogiarem você, você vai continuar lembrando de onde vem a sua capacidade. Paulo nos ensina de quem tem tu que não tens recebido. E se você recebeu, por que você vangloria? Ele está dizendo, tudo que nós temos é porque Deus deu. Isso deveria nortear a vida de Davi. E deveria nortear o próximo passo. Davi não vai exigir o trono para si. Aliás, o livro de Samuel, o primeiro livro todo, você não vai ver Davi reinando. Embora ele seja capacitado, embora o povo reconheça ele, embora tudo esteja acontecendo, mas ainda não é o tempo de Deus, e Davi não vai precipitar as coisas. Talvez você é alguém assim, alguém que tem um grande potencial que Deus deu a você, no seu emprego, na sua empresa, no seu setor, e às vezes você não sabe esperar o tempo acontecer, porque algumas pessoas dizem para você, você que deveria liderar, você que deveria comandar, você que deveria ser o tal, que você é melhor do que ele. E tantas vezes nós somos tentados a puxar o tapete daquele que está acima de nós, porque nós nos sentimos melhores do que os outros. Davi vai cuidar disso. Mas, irmãos, esse sucesso repentino na vida de Davi, não foi apenas na vida de Davi. Esse sucesso repentino também se deu na vida daquele que é maior do que Davi, que é Jesus Cristo. Jesus, até os seus 30 anos, ele passa no anonimato praticamente da história. Um pouquinho ou outro lance sobre a vida dele é registrado. Mas quando ele é batizado no Rio Jordão, as pessoas nem sabem quem ele é, a não ser João Batista. E o Espírito do Senhor vem sobre Cristo. Jesus, então, ungido pelo Espírito, ele vai ao deserto. Passa 40 dias sendo tentado. E quando ele volta do deserto, Lucas mostra para nós que ele chega na região da terra dele. E ele começa a fazer milagres, começa a ensinar com poder de palavra. E as pessoas ficam de boca aberta, porque as pessoas conheciam Jesus. E disse, não é ele, o filho do carpinteiro, não é ele aquele que nós conhecemos, os irmãos, as irmãs. Está dizendo, a gente viu esse menino crescer. E de repente ele passa a ser o centro. Mas ele passa a ser o centro em muitos momentos. Certa feita a multidão quer torná-lo rei. E ele não se deixa iludido pela multidão. Ele sabe que Deus tem um projeto diferente para ele do que tomar o reino de Roma. O projeto de Deus para Jesus é que ele tomasse as chaves do inferno de Satanás. Que ele fosse a cruz do Calvário. E ele então se submete a esse projeto. Mesmo que a voz do povo, em algum momento, foi, Hosana o que vem em nome do rei. Foi uma multidão que gritou isso. Mas Jesus não se desviou da cruz. Não se desviou do objetivo da vida dele. Mesmo que a voz das pessoas ressoasse. Mesmo que próprio Pedro disse para ele, olha, tem um caminho melhor do que a cruz. Esquece a cruz. Perceba como é que Davi nos ensina a lidarmos quando nós estamos diante do holofote. Mas Cristo nos ensina ainda mais. Porque Cristo não abre mão daquilo que Deus deu para ele fazer. O que você precisa ter convicção é que a sua vida precisa ser uma vida focada em Cristo. E focado em Cristo, você vive aquilo que Cristo tem para você. Para Davi tinha uma coroa logo à frente. Para Jesus tinha uma cruz logo à frente. Os dois estavam esperando o tempo de Deus. O que é que você está aguardando? Eu não sei o que Deus tem para você. Talvez o holofote é passageiro. Talvez aqueles mesmos que hoje te elogiam, depois vão te apedrejar, vão te criticar. E a grande questão é, você vai ser fiel ao Senhor na crítica e no elogio, ou você vai ser regido pela popularidade? Davi está subindo de anônimo para um famoso em Israel. Alguém que tem até uma música para colocar isso no coração dele. Sabe de alguém que se perdeu com isso? O filho de Davi, Absalão. Absalão, ele tramou derrubar o pai do trono. E sabe o que ele dizia? Ele dizia, olha, não tem rei em Israel. E ele ouvia as pessoas, ele agradava as pessoas, ele se tornou popular no meio de um grupo contrário a Davi. E ele quer puxar o tapete de Davi. Davi não faz isso. Davi é submisso a Saul. Saul manda ele sair, a tropa ele sai. Saul está doente e sob uma ação de um espírito maligno, ele toca a harpa. Mesmo com o povo dizendo, você é melhor do que Saul. Mas eu quero olhar a segunda lição. Então a primeira lição é o ungido do Senhor
vai do anonimato à fama. Muito rápido aconteceu com Davi. A segunda lição: Jonatas e o seu amor por alguém maior do que ele. Se de um lado Davi era o famoso, agora eu quero lidar com aqueles que estão lidando com pessoas que estão se destacando. E Jonatas vai ser descrito no capítulo 18, olha aí comigo o capítulo 18. Olha o versículo 1. Capítulo 18, verso 1, vamos ler? Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Talvez você não sabe quem é Jonatas. Jonatas é o filho de Saul. Mas mais do que o filho de Saul. Jonatas era até aquele momento o grande herói de Israel. No capítulo 14 teve uma batalha também com os filisteus. Ainda não tinha Golias, mas tinha os filisteus. E sabe quem é que liderou Israel nessa batalha? Foi Jonatas. Jonatas era aquela pessoa que a nação de Israel dizia: após a morte de Saul, Jonatas vai reinar. Aliás, ele tem direito ao trono de forma legal falando. Todo mundo colocava os olhos em Jonatas, dizendo: esse é o futuro de Israel. E agora pensa você, se você fosse o Jonatas da história. Você é aquele que é o queridinho do povo. E de repente o povo começa a se voltar para outro. Como você vai reagir a isso? Como Jonatas vai lidar quando chega alguém melhor do que ele? E o texto diz que ele amou Davi. Ele colocou o coração de Davi e ligou a alma dele com Davi. E aqui está a diferença da história de Jonatas. Jonatas reconheceu que ele estava diante do ungido do Senhor, de alguém maior do que ele. Embora Jonatas fosse o herói de Israel, Jonatas se acovardou quando estava diante de Golias. Ele sabe que ele não tinha condição de lutar com Golias. Jonatas estava lá durante 40 dias, que Golias dizia: dai-me um homem, dai-me um homem. E agora que Davi foi o homem que arrancou a cabeça de Golias, Jonatas se dobra diante de Davi, reconhecendo este que é maior do que ele. Irmãos, isso não é fácil. Pode ser fácil de ser falado, mas não é tão fácil de ser vivido. Pensa você no seu trabalho, quando de repente entra alguém no seu setor, e essa pessoa é melhor do que você, tem mais habilidade do que você, às vezes mais nova do que você. Como você lida com isso? E de repente é questão de tempo, e você sabe que aquela pessoa vai suplantar você. Como você lida com isso? Quando nós entendemos que o que nós fazemos para servir a Deus, nós nos alegramos que tem alguém que Deus dotou com mais habilidade. E nós nos usufruímos daquilo que Deus deu para o outro. O que é que Jonatas entende nessa história? Ele entende que Davi foi alguém que Deus usou para derrubar Golias. Ele entende que Davi é alguém que Deus levantou para dar vitória para o povo de Deus. Então Davi tem que ser apoiado, tem que ser encorajado, tem que unir a Davi para ser abençoado e não confrontar Davi, não derrubar Davi. E lembra que nós estamos falando, e às vezes a gente tem a mania muito de infantilizar a história bíblica. Não, irmãos, aqui a gente está dizendo de reino, de política, de poder. Quantas guerras de vaidade existem neste meio da política? Quanta guerra de vaidade no meio dos poderosos? Jonatas sabe que está diante de alguém melhor do que ele. E Jonatas vai fazer o quê? Vai difamar Davi? Vai procurar achar erro? Vai dizer: mas esse cara também não é tudo isso não. Não é tudo isso que o povo diz não. Ou ele vai se dobrar diante do ungido do Senhor. Ele se dobra. Talvez você precise redirecionar a sua perspectiva de enxergar a realidade. Você talvez foi alguém que Deus usou para determinadas áreas, para determinadas profissões, e de repente Deus está colocando alguém melhor do que você, não para esquecer você, mas para você crescer ao lado dele. Jonatas vai ser abençoado pela vida de Davi, mas porque ele não vai querer derrubar Davi, ele vai aceitar cair do posto dele, para que Davi esteja onde ele está, porque Davi é um ungido do Senhor. Essa é a diferença nessa história. Mas olha mais, olha que esse amor, que essa amizade que brota entre Davi e Jonatas, é uma amizade que, inclusive nos dias atuais,
A gente tem tanta dificuldade com a amizade, que as pessoas quando leem isso aqui, dizem, será esse negócio de Jonatas ter amado Davi? Não sei não, hein? Como se não fosse possível haver um amor de amigo leal. Inclusive, a pós-modernidade tenta ler esse texto como se Davi e Jonatas tivessem alguma relação homoafetiva, o que é um absurdo. O que existe aqui é uma amizade verdadeira. O que existe aqui é alguém que reconhece que o outro tem importância. É isso que existe aqui. E a minha pergunta é, você tem pessoas assim? Tem pessoas que você admira, que você sabe que ele é melhor do que você, isso não apaga quem você é? Eles eram diferentes, tinha tudo para essa amizade não dar certo. Eles eram de tribos diferentes. Jonatas era de uma tribo e Davi era de outra tribo. Jonatas e Davi eram de idades diferentes, criados de forma diferente. Um era filho do rei, o outro era pastor de ovelhas. Percebe? Totalmente diferente. Não estudaram nos mesmos lugares, não frequentavam os mesmos lugares. Mas o que é que unia esses dois? Ambos estavam interessados na glória de Deus. Ambos estavam interessados na vitória do povo de Deus. Quando é assim, é possível haver unidade de propósito. Sabe que Deus coloca você em igreja, e Deus une você com pessoas, e você deve amar essas pessoas, colocar o seu coração nelas, a sua alma nelas. Mesmo que vocês são tão diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é a glória de Deus. Se este for o objetivo, é possível unir Davi e Jonatas. É possível unir você e qualquer outra pessoa, por mais diferente que seja, desde que o objetivo seja o mesmo, a glória de Deus. E sabe que você precisa de pessoas. Deus nos fez com a necessidade de termos amigos assim. Sabe que Davi, não é apenas Jonatas que vai se beneficiar dessa amizade. Davi vai se beneficiar desta amizade. Olha aí uma aliança que é estabelecido no versículo de número 3. Jonatas e Davi, vamos ler? Fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Percebe? Eles estabelecem uma aliança, um compromisso. E essa aliança vai ter deveres e direitos. Vai ter algo que Davi precisa fazer e algo que Jonatas precisa fazer. Vai ter benefícios para Davi, vai ter benefícios para Jonatas. Sabe o que é exigido por causa dessa aliança feita? Lealdade de ambos. Lealdade. Não dá para você ter amizade sem você ser leal com alguém. Não é você ficar juntando terra em volta da pessoa, elogiando a pessoa. Não, é lealdade que norteia uma amizade. E Jonatas e Davi são leais. Jonatas, ele é tão leal a Davi, que ele vai, certa feita, se colocar contra o próprio pai, Saul. Porque Saul vai tentar matar Davi de diversas formas. E Jonatas vai ser alguém que vai interceder para Saul, dizer, não faça isso contra Davi. Outra hora ele vai ser alguém que vai avisar Davi, vai proteger Davi. Por quê? Porque ele tem uma aliança estabelecida com o ungido do Senhor. E ele se sacrifica, inclusive, em favor deste amigo, desta aliança firmado. E Davi desfruta disso. Davi é alguém que, em vez de temer agora que alguém possa se levantar contra ele, ele é alguém que é coberto pelo filho do rei. Jonatas cobre Davi. Jonatas é alguém que está diante do exército, está dizendo, esse cara eu aposto nele. Ele é alguém que eu admiro. Isso gera confiança em todo o exército, ao ponto de Davi ser admirado pelos servos de Saul. Percebe como é que essa aliança de Jonatas com Davi foi o instrumento que Deus usou para evitar inúmeras brigas? Já pensou o quanto que os servos de Saul poderiam dizer, chegou esse menino novo e quer tomar o lugar de Saul e de Jonatas? Tinha tudo para Davi, inclusive, sumir durante a noite. Alguém dar fim à vida de Davi. Mas Jonatas faz uma aliança, reconhece em Davi alguém maior do que ele. Mas essa aliança traz benefícios. Para Davi eu já citei, ser poupado, ser reconhecido, mas e para Jonatas? A aliança vai trazer benefício para Jonatas, mesmo depois da morte de Jonatas. O texto da nossa abertura foi um texto falando de Mefibosete,
um filho de Jonatas, um indivíduo aleijado, um indivíduo que estava com a vida acabada. E Davi diz assim: eu quero usar de benevolência. Tem algum descendente de Jonatas? E eles acham Mefibosete. Mefibosete é um cão morto. E Davi o coloca à mesa do rei. Mas sabe por quê? Davi não tinha nenhum relacionamento com Mefibosete. Davi não conhecia Mefibosete, não era amigo de Mefibosete. Mas porque lá atrás teve uma aliança entre Davi e Jonatas. E Davi é leal a essa aliança. Sabe que talvez você não tenha o hábito de ter amizades, porque você não é alguém leal aos seus amigos. Leal é no sentido de realmente ser fiel àqueles laços, não é invejar. Irmãos, eu sei que mulheres têm uma dificuldade enorme com a amizade, porque uma competição muitas vezes reina. Entre Davi e Jonatas não tem uma competição, tem alguém que é leal ao outro. Mas eu quero olhar com você o terceiro aspecto dessa amizade que Jonatas tem. Jonatas ama Davi, Jonatas tem uma aliança com Davi, e Jonatas reconhece, o reconhecimento de Jonatas para com Davi se dá no versículo 4. Olha o verso 4. Vamos ler? Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Percebe o que ele está fazendo aqui? Ele é o guerreiro de Israel, e ele está tirando de si a roupa e dando a Davi, dizendo: a partir de agora, Davi é o guerreiro de Israel. Em um certo sentido, ele está reconhecendo: Davi vai ser alguém maior do que eu. Em outro momento, ele vai deixar bem claro para Davi, vai dizer: Davi, você vai reinar, não eu. Deus ungiu você e não eu para reinar. Irmãos, essa relação que Jonatas estabelece com Davi é muito parecido com a relação que João Batista estabeleceu com Jesus. Jesus é o ungido no Novo Testamento, o Cristo, o filho de Davi, o grande. Mas tinha alguém antes de Jesus que também teve destaque, que foi João Batista. 400 anos que não aparecia profeta, e quando ele apareceu, a multidão ia atrás dele. E certa feita a multidão chegou até a perguntar: és tu o Cristo? E João Batista diz: não, eu não sou. E quando Jesus aparece, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis quem é maior do que eu. Eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Percebe que João Batista está reconhecendo alguém maior do que ele? E certa feita eles vão começar a questionar João Batista. Eles vão dizer para João Batista: João Batista, aquele que você disse, elogiou lá, ele está batizando mais do que você. E aí João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Percebe João Batista saindo do foco? E ele diz: eu sou o amigo do noivo. E a história do amigo do noivo para a gente não entende bem, mas na cultura judaica a festa durava muitos dias, e quem é que chegava por último na festa não era a noiva, no casamento. Na cultura nossa, o noivo fica aí esperando até a noiva chegar, todo mundo está esperando, quase 2 horas, aí aparece a noiva, né? Na cultura judaica não, todo mundo ficava aguardando a chegada do noivo. Até o horário que o noivo chegasse, sabe quem era o principal da festa? O amigo do noivo. Todo mundo queria estar perto do amigo do noivo. Se fosse nos dias de hoje, queria tirar foto com o amigo do noivo. Mas quando chegou o noivo, o amigo do noivo é esquecido. João Batista está dizendo: eu sou o amigo do noivo. Sabe, irmãos, que de certa forma todos nós somos apenas o amigo do noivo. Todos nós, por maiores postos que Deus nos coloca, Jesus é maior do que nós. E Deus diz que ao ver as nossas boas obras, o que as pessoas deveriam fazer não é cantar o nosso nome, não é glorificar os nossos feitos, é render glórias a Deus. Mas quantas vezes eu e você temos dificuldade de fazer o que Jonatas fez? De render glória para quem é maior do que nós. E Cristo é maior do que cada um de nós aqui. Ele é quem deve ser exaltado, ele é o verdadeiro ungido do Senhor. E Jonatas tira a sua armadura e dá para Cristo. Ele sai do trono para que Davi assuma o trono. Ele tira a armadura e dá para Davi, melhor dizendo. Talvez o que você precisa fazer é isso: tirar a sua armadura e entregar para Cristo. A sua espada com que você acha que você luta e vence a batalha, entregar para Cristo e dizer: lute,
é você quem luta, é você quem vence. E quando Jonatas faz isso, a tropa de Saul passou a olhar Davi como aquele que era o escolhido para vencer as batalhas. Talvez as pessoas precisam olhar mais para Deus do que para você. Talvez você precise dizer como Paulo, que Cristo seja glorificado em tudo aquilo que eu faço. Primeira lição foi o crescimento do ungido do Senhor, de anônimo para fama em instante, em uma batalha. Segunda lição que nós vimos foi sobre Jonatas e o seu amor por alguém maior do que ele. Jonatas amou Davi, Jonatas fez aliança com Davi, e Jonatas reconheceu que Davi era maior do que ele. Irmãos, nós precisamos de amigos, e essa relação foi uma relação de amizade. Amizade é tão importante que Provérbios diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Até Davi, que foi ungido pelo Senhor, até Davi que derrubou Golias, precisava de um amigo. E a minha pergunta é, você sabe que você precisa? Ou você acha que você é suficiente para você mesmo? Quem é o seu Jonatas da sua história? Quem é alguém que você se relaciona com ele? Tem que ter. Aliás, o próprio Jesus tinha amigos. O Rei dos Reis olhou para os discípulos e disse, não vos chamo de servos, mas chamo vocês de amigos. Jesus chamou os discípulos de amigos. Numa hora difícil da vida dele, ele chama um grupo mais próximo e diz para eles, orai e vigiai, porque a minha alma está angustiada. Mas ao contrário de Jonatas, os amigos de Jesus, os discípulos, não foram tão leais a Cristo. Não conseguiram orar nem 1 hora, nem 2 horas, no momento mais difícil de Jesus. Jesus em grande agonia e os amigos de Jesus dormindo. Porque eles não eram leais à aliança com Cristo. Mas o amigo é leal, o verdadeiro amigo. E Jesus é descrito como aquele que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Percebe que Jesus se relaciona conosco, nos tornando amigos dele. Mas a terceira e última lição é o ódio de Saul. O ódio de Saul pelo sucesso do ungido do Senhor. Infelizmente, essa história não termina apenas com Jonatas. A vida de Davi não foi fácil, porque teve um Saul. E a terceira, então, lição é o ódio de Saul pelo sucesso do ungido do Senhor. Olha o versículo de número 6. A inveja, irmãos, surge de uma canção imprudente. Olha o versículo 6. Leiamos. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, vamos ler? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha o que Saul vai reagir a essa música. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram a elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino. Olha o versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Perceba, não mudou nada em Davi. Davi era o mesmo homem, mas Saul não era mais o mesmo homem depois que essa música entoava. Saul tinha pesadelo com essa música. Que musiquinha imprudente. Essas mulheres não estavam sábias não em cantar isso aqui não. Primeiro que essa música só exalta homens, você percebe? É Davi ou Saul, mas não é Deus. O cântico de Miriam, quando Deus abriu o mar vermelho, é um cântico que exalta Deus. Essa aqui exalta pessoas. E cuidado, porque pessoas vão exaltar pessoas. E se você não souber que a glória é dada a Deus, você vai ser como Saul. O seu coração vai ser tomado de uma inveja terrível. E Davi, quando estava no palácio, tocava a harpa. O texto diz que Saul amou Davi, gostou de Davi, colocou o coração em Davi.
mas bastou que pessoas elogiassem mais Davi do que ele. A inveja tomou conta dele. A inveja surge de um coração que busca glórias para si. A inveja surge de um coração que ouve as pessoas, de um coração que está mais preocupado com a sua autoimagem. Quantas amizades não são destruídas por causa daquilo que os outros falam dessa história? Percebe que a relação de a relação de Saul com Davi é quebrada por causa do que os outros pensam. Será que você não se rege assim? Será que você não deixa que conversas de outros atrapalhem a sua admiração por alguém? Talvez quando os outros começam a elogiar o seu amigo, você não consegue viver com aquilo. A inveja que surge de uma canção imprudente, a inveja que surge de um coração que busca glória para si. Músicas são coisas que usam para animar, né? E também para provocar. Aqueles que gostam de futebol devem lembrar de algumas músicas que foram feitas para jogadores de futebol, para atletas, que animavam e que, de certa forma, provocavam também os demais. Por exemplo, tinha uma música que era feita para o Raí, que era jogador do São Paulo, dizendo: Raí, Raí, o terror do Morumbi. E a pessoa vai lá em cima. Mas quantas vezes uma música dessa divide um time de futebol? Por causa das divisões internas. Bom seria se dividisse só futebol, né? Quantas vezes coisas assim não dividem igreja, não divide ministérios, não divide família, não divide relacionamento onde tem irmãos e pais, e porque um é mais elogiado do que o outro, de repente há uma guerra dentro da família, e o irmão passa a ver o outro com outros olhos. Tudo isso acontece, é externo, não mudou Davi não tem culpa nenhuma, mas Saul está sendo regido pelo coração das pessoas. A inveja que leva a se levantar contra o ungido do Senhor. Sabe o que Saul passa a fazer a partir deste momento? A tentar matar o ungido do Senhor. Olha o que é o ego. Percebe o quão perigoso é o ego? O ego faz com que você, em vez de se beneficiar do ungido do Senhor, de alegrar com a vitória de Davi, Davi tirou o escárnio de sobre Israel. Saul quer matar Davi. E olha como que Saul tenta isso. Primeiro ele joga lanças em Davi, Davi foge, Davi escapa. Olha lá o versículo 18, versículo 12. Saul temia Davi. Por que Saul temia Davi? Vamos ler? Porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Percebe, Saul percebia que Deus era com Davi. E o problema de Saul é exatamente que ele não está pacificado com Deus. E quando nós não estamos pacificados com Deus, nós não entramos em paz com aqueles que estão sendo usados por Deus. Talvez você precise repensar como você usa aquilo que Deus deu a você, em vez de você viver em guerra com os outros. Inveja é tão terrível que vai fazer com que Saul intensifique a sua perseguição a Davi. Olha o versículo 14. Versículo 13. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Vamos ler agora? Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê? Pois o Senhor era com ele. O ódio de Saul para com Davi não é apenas para com Davi, é para com Deus. E perceba isso, preste atenção nisso. Quando você inveja o que Deus está fazendo na vida do outro, em última instância a sua guerra não é com o outro, é com Deus. Talvez você quer que Deus dê a você aquilo que Ele está dando ao outro. Percebe a diferença de Saul para Jonatas? Jonatas tira a armadura e diz: você é o cara, Davi, porque Deus ungiu você. Saul não, Saul pega a lança e quer matar, porque Deus é com Davi. Isso chega num nível tão terrível, que ele vai usar pessoas, vai pegar uma filha dele e se envolver nessa história para tentar matar Davi. Olha lá o versículo 17. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Afinal de contas tinha promessa, aquele que matasse Golias casaria com a filha do rei.
Seme somente filho valente, guerreeis a guerra dos... Olha, usou a palavra do Senhor, hein? Que guerreias a guerra do Senhor. Mas olha a motivação, vamos ler? Porque Saul dizia consigo, vamos ler? Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul diz, sabe de uma coisa, eu não vai ser eu que vou matá-lo, mas eu vou colocá-lo à frente num campo de batalha. Vou incentivá-lo que ele vai guerrear cada vez mais com os filisteus, até que ele morra. Ele usa Deus nessa história, mas o objetivo dele é matar o ungido do Senhor. Você lembra de Jesus? Lembra como as pessoas reagiram a Cristo? O que é que os fariseus fizeram? Eles odiavam cada vez mais Jesus. Cada vez mais eles odiavam, quando Cristo fazia milagres, quando Cristo ensinava, quando Cristo os confrontava, quando Cristo os discipulava. Ao ver Cristo sendo exaltado, os fariseus odiaram ainda mais a Jesus. Talvez nessa noite o que você precisa olhar é para quem é você nessa história. Você tem um coração parecido com quem? O seu coração é parecido com o coração de Jonatas ou com o coração de Saul? Você é alguém marcado pela inveja ou alguém marcado por ser alguém que dá a mão para que o outro cresça mais? Quem é você na história? E quem é você diante do ungido do Senhor? Quem é você diante de Cristo? Você é aquele que se dobra diante de Cristo. Percebe que essa cena, todo mundo se dobra diante do ungido do Senhor. Os servos de Saul, Jonatas, as filhas de Saul, todas gostam do ungido do Senhor, menos Saul. A vida foi feita para um objetivo, que é comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você não é o centro da história, Deus é o centro da história. O ungido do Senhor é o glorificado da história. Quantas pessoas têm dificuldades com algumas doutrinas bíblicas, porque elas se acham que elas são o centro da história. Ela diz, mas isso não é justo, porque eu não vou ser, e a glória que eu tenho que ter nisso? Irmãos, todos nós devemos aprender com Jonatas, a fazermos uma aliança com aquele que é maior do que nós. Feito uma aliança com aquele que é maior do que nós, sejamos leais a esta aliança. Jesus disse e exigiu essa lealdade: se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. De certa forma, Jonatas passou por essa peneira entre amar Saul e amar Davi. Jonatas amou Davi. Você tem que amar Cristo mais do que qualquer outra coisa. E você verá os benefícios desta aliança na sua vida e na vida dos seus descendentes. Aliás, Pedro disse isso: para vós é a promessa e para vossos filhos, para quando o Senhor Deus chamar. Para um Mefibosete que porventura você venha a ter, porque da sua aliança com Deus, Deus abençoa os seus descendentes. Jonatas é alguém que tombou na história, morreu, mas deixou um legado para Mefibosete, poder assentar na mesa do rei, por causa de uma aliança que ele fez um dia. Porque um dia ele abriu mão do seu reino, o seu filho pôde assentar no grande reino. Se Jonatas ficasse brigando, ia acontecer com Jonatas o que aconteceu com Saul. Deus retirou Saul da história e Davi reinou. Davi vai reinar, Jesus vai reinar, queira você ou não, ele está reinando. A diferença é se você vai ser um Saul, com lança na mão contra o seu ungido, ou você vai ser um Jonatas, que vai entregar para ele a sua armadura, e dizendo, lute a batalha, se dobrar diante dele e amar com a sua própria alma. Vamos orar? Deus, obrigado porque o ungido do Senhor é Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, porque Ele veio a este mundo, e de anônimo se tornou famoso, mas não se apegou à fama, e aceitou ser praguejado e humilhado. Os mesmos que o aplaudiu, o apedrejou, os mesmos que o aplaudiu, pediu, crucifica-o, porque ele estava leal à aliança do Senhor. Ó Deus, não nos deixe termos o coração parecido com o coração de Saul. Deus, o Senhor tem usado pessoas melhores do que nós. O Senhor tem dado dons para pessoas melhores do que nós. Que nós possamos ser parceiros daqueles que o Senhor usa para a tua obra, para grandes coisas. Que nós possamos saber que o melhor é que o reino do Senhor cresça em todas as áreas da nossa vida. E que por isso, ó Deus, nós sejamos os Jonatas e não o Saul.
Livra o nosso coração, ó Deus, do orgulho. Deus, talvez há pessoas aqui que não conseguem ter amigos porque têm dificuldade de abrir mão dos seus próprios direitos, de reconhecer que há outros melhores. Mas, Deus, há pessoas aqui que talvez não conseguem ter amigos, não por problema deles, mas porque estão em volta de Saul da história. E o Senhor pode ser o grande amigo para eles. O teu filho é o verdadeiro amigo dessa história. E é por isso, Deus, que nós agradecemos, porque nós achamos o verdadeiro amigo. Na verdade, o Senhor nos achou e o Senhor nos fez seus amigos, ó Deus. Deus, Jonatas amou Davi, mas nós só amamos o teu filho depois que o teu filho nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, porque a cabeça de Golias estava nas mãos do ungido do Senhor, assim como a cabeça da serpente esteve debaixo dos pés do verdadeiro ungido que é Cristo Jesus. Obrigado porque nós podemos entregar a Ti as nossas armas e deixar que o Senhor batalhe por nós. Oramos no nome do verdadeiro ungido do Senhor Jesus Cristo. Amém.